Boa noite, pessoal, tudo bem? Vou começar a falar aqui um pouquinho enquanto dá o horário de 20 horas. A gente vai iniciar a segunda live do projeto Estude com o Autor da Editora Juspódio, que concurso Direito e Processo Previdenciário. E hoje nós separamos um tema bem importante, profissional previdenciário, que é a situação de caracterização do segurado especial da Previdência Social, que é um dos temas mais controvertidos do direito previdenciário, porque as normas não são tão claras, tão precisas no que envolve o segurado especial da Previdência Social. E assim, a gente vai começar com essa parte histórica. Vocês têm que entender a origem do segurado especial, porque aí fica muito mais fácil ter a respectiva compreensão. Nós tínhamos a Previdência Social Urbana e a Rural antes de 91. A unificação se deu com o regime geral, com as leis 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991. E o segurado especial foi criado em 91. Então, assim, um dos erros mais comuns que eu vejo nas perguntas na área profissional previdenciária é: professor, ele foi segurado especial de 1980 a 1990. Não foi. O segurado especial nasceu em 1991. Na verdade, nós tínhamos os trabalhadores rurais em geral, empregados rurais, e o produtor rural de subsistência, o próprio produtor rural que não era de subsistência. O garimpeiro era do pró-rural, para vocês terem uma ideia. Quem tiver uma curiosidade, dá uma conferida no decreto 83.080/79. O garimpeiro estava lá, dentro do pró-rural também. Até fui analisar num parecer nessa semana. Tive que estudar a situação do garimpeiro antes de 1991, inclusive para dar um parecer pela Procuradoria do INSS. E nessa situação, o atual segurado especial de 91 para cá fazia parte do pró-rural. Ele recebia, era aposentadoria por velhice, meio salário mínimo, gerava pensão por morte, 30% do salário mínimo, e não tinha aposentadoria por tempo de serviço. E o regime contributivo era a mesma coisa, similarmente ao que é hoje, uma contribuição sobre produção rural, para todos os trabalhadores rurais. E aí o que a Lei 8213 fez? Fez uma segmentação do trabalhador rural. O trabalhador rural, ele passou a poder ser enquadrado em 4 categorias de segurado obrigatório no âmbito do respectivo regime geral de previdência social. Ele pode ser empregado se houver um vínculo de emprego rural. Ele pode ser trabalhador avulso se houver intermediação do serviço sem vínculo de emprego por um sindicato rural. Ele pode ser segurado especial se for um produtor rural em subsistência sem empregados permanentes, que é o foco de nosso estudo hoje, inclusive. E ele pode ser contribuinte individual. Tem 2 situações de contribuintes individuais da área rural, dentro do artigo 11, inciso 5 da Lei 8213. O produtor rural, que não é de subsistência, exemplo daquele que explora atividade em uma área maior, acima de 4 modos fiscais, conforme veremos hoje, ou tem empregados permanentes. E o contribuinte individual autônomo rural, que fica prestando serviço de galho em galho, e não é intermediação para o sindicato. Se fosse intermediação sindical, seria trabalhador avulso. Então, nós temos que fazer esse enquadramento intertemporal. Quando se fala em trabalhador rural antes da vigência da Lei 8213, eles estão unificados dentro do pró-rural. Quando se fala em trabalhador rural após a Lei 8213, a gente pode estar falando nesses 4. No empregado rural, no trabalhador avulso rural, no produtor rural segurado especial e no produtor rural contribuinte individual ou contribuinte individual autônomo rural. Essa é a primeira situação de fazer distinção, um erro muito comum. Quando se fala trabalhador rural, as pessoas já acham que é segurado especial. Não é. Nem todo trabalhador rural hoje é segurado especial da Previdência Social. E é o primeiro ponto de distinção que a gente precisava iniciar essa aula assim. Então, foi trabalhador rural. É antes da Lei 8213 ou depois? Se é antes, está todo mundo no bloco do pró-rural. Se é depois, tem que verificar se é empregado rural, se é trabalhador avulso rural, se é produtor rural segurado especial, se é produtor rural contribuinte individual ou se é contribuinte individual autônomo. É a primeira distinção que nós temos que fazer. Bom, a gente já está com um número maior de pessoas aqui. No final da live, em torno aí de 21
eu vou divulgar. E eu quero ver se eu consigo, atrás do celular tá o computador. Então eu vou tentar fazer as duas coisas. Eu não sei quantas dúvidas vão chegar. Eu não posso me comprometer a responder todas porque eu não sei quantas chegarão. Mas eu posso responder algumas. Então se alguém tiver alguma dúvida do tema de hoje, segurado especial, sem ser um caso real, porque eu não posso opinar como procurador federal de casos reais, tá? Se for uma dúvida do segurado especial que não seja uma consultoria de caso real, manda um e-mail aqui para mim que eu vou abrir e vou responder, tá? Professor Frederico Amado @gmail.com. Repito, professor Frederico Amado @gmail.com. Lembrando que eu inabilitei os comentários, não porque eu não gosto, eu adoraria ter os comentários aqui, porque a live ficaria travando. Então aí não adianta, a editora Juspod diz que tem que ser assim, porque senão trava e acabou não dando certo com os respectivos comentários, tá? Então vocês podem mandar aí que eu vou tentar responder, pelo menos umas 5 dúvidas eu garanto responder. Bom, feita essa introdução, a parte do segurado especial na obra, no curso de Direito e Processo Previdenciário, que os alunos, o apelido pegou Monstro Verde, que não foi criação minha esse apelido, é a partir da página 228, tá? Então a gente vai fazer um estudo aqui em cima do livro, dos pontos mais importantes, de preferência eu só vou trabalhar com ponto controvertido, o que já está pacificado, faço esse estudo sozinho. Eu acho que se vocês precisarem de mim, de fato é dentro da parte de pontos controvertidos, tá? Bom, existem apenas 2 espécies de segurados especiais, que são produtores rurais e pescadores. Só que nem todo produtor rural, nem todo pescador é segurado especial. Existem produtores rurais que são contribuintes individuais. Existem pescadores que são contribuintes individuais. Tem pescador que é empregado também, empregado da área de pesca. Então nós vamos iniciar com os segurados especiais, que são produtores rurais. Dentro do artigo 11, inciso 7 da Lei 8.213, nós temos hoje, se assim ainda tem muita controvérsia sobre o enquadramento de segurado especial, era muito pior. Grande parte das regras do segurado especial hoje foram introduzidas em 2008 pela Lei 11.718. Como o tempo passa, são 12 anos. Eu já estava mergulhado no previdenciário, fazendo audiência aqui com uma magistrada muito competente, por sinal, aqui de Salvador, a doutora Cláudia, que era da 21ª Vara. Naquela época nem existia smartphone ainda, eu ia com notebook fazer algumas audiências, porque já estava começando essa parte de processo digital, ainda estava embrionário. E aí ela falou: doutor, saiu uma lei nova de segurado especial e tal. O senhor conhece? Não, e ainda com aquele telefone antigo, tentando acessar a internet. Então grande parte das regras que foram introduzidas hoje foram pela Lei 11.718 de 2008. Como chegou uma dúvida aqui, já vou abrir. Rodrigo, rapaz, que sobrenome difícil é esse? Schoep. Se não for isso, vai ficar. A pergunta dele é a seguinte: como você analisa a área previdenciária para advogar após reforma? A área previdenciária é a única área grande do direito que não é saturada ainda. E a reforma não restringiu o mercado. Eu temo, inclusive, que a reforma aumente a judicialização por causa da questão das teses. Eu acho que a área tende até a aumentar em razão... Eu lamento muito, porque eu acho que judicialização não é o caminho e tudo mais. Então, assim, eu não posso prever o futuro, mas a área estourou demais. Então, todo mundo está vindo para a previdenciária. Assim, o que tem de gente vindo da área trabalhista, considerando que a previdenciária não é brincadeira, ou de outras áreas. Então, é a única área hoje do direito que não é saturada e que há um campo muito grande. O INSS tem por ano, em média, de 8 a 11 milhões de processos administrativos. Você sabia disso? Pois é, menos de 10% judicializa. E a maioria é concedido na via administrativa. Embora existam os erros, eu sei que existe erro administrativo, não vou tapar o sol com a peneira. Ano passado foram 10 a 11 milhões de requerimentos. 80% dos processos administrativos não tem advogado. Então não precisa responder mais nada. Então tem campo para você trabalhar decentemente, fazendo seu trabalho, sim, sem sombra de dúvidas, como eu procuro fazer o meu também, tá? Eu procuro também fazer o meu. Jurandir Uchoa. Minha dúvida é sobre validade da certidão do título eleitoral como prova de atividade rural e se conta da emissão ou da data de domicílio. Veja bem,
a questão do título eleitoral é uma prova bem frágil. Por quê? Porque essa declaração de título eleitoral de domicílio é um ato unilateral. Se for mais antigo, dá para reforçar a questão da prova material contemporânea, né? E vai ser analisado lá o domicílio da pessoa. Aí normalmente a gente vê na prática previdenciária a data da emissão da respectiva certidão, tá? Mas não é das provas que eu digo fortes, não, porque ela é basicamente unilateral. Pergunta aqui da Ellen Araújo: segurado empregado rural tem direito a redução em 5 anos? Tem. Dúvida comum. Empregado rural, trabalhador avulso rural, segurado especial e o contribuinte individual rural autônomo tem direito à redução de 5 anos na idade. Você vai achar isso expressamente, além da regra constitucional do 201, parágrafo 7º, no caput do artigo 48 da Lei 8213. Só tem um rural que não tem, que é o produtor rural, que não é de subsistência. Artigo 11, inciso 5, letra A da Lei 8213, não está no 48 caput da Lei 8213 para direito à redução. É o único rural que não tem, porque ele é um produtor rural. Normalmente se presume que ele, como tem empregados, tem uma área grande, ele não põe a respectiva mão na massa. Eu vou até responder aqui as primeiras, depois eu dou uma parada, tá? Que a gente fica fazendo em fases aqui. Ana Regina Moreira, advogada trabalhista e previdenciária, ela concilia as áreas. Numa família onde havia um sítio pequeno e pais, a morte do pai, o sítio foi dividido, cada filho criou sua família e a agricultura familiar. Porém, a escritura permaneceu em nome do pai, as notas fiscais eram do pai. Que provas podem ser produzidas? Isso é pacífico. Documentos em nome dos membros da família podem se comunicar entre si para servir de prova material contemporâneo da qualidade de segurado especial, desde que os membros da família sejam segurados especiais, tá? Então essa comunicação de provas é admitida inclusive na via administrativa. André Bexiza Lopes, rapaz, a foto de gravata aqui vermelha bonita aqui no e-mail, viu? Como fica a verbação do tempo rural para aposentadoria por tempo de contribuição após a emenda 103? Não muda nada. O período rural, o tempo de serviço anterior a 91 conta como tempo de serviço para aposentadoria por tempo de contribuição. Só não conta para carência. O 55, parágrafo 2º da Lei 8213 foi recebido, com toda a certeza do mundo, pela respectiva emenda constitucional 103, tá? Segurado especial não muda, porque o segurado especial já não tinha aposentadoria por tempo de contribuição, salvo se pagasse contribuição facultativa de 20%. Bom, vou parar aqui um pouquinho, já li já vi 4, viu? 4 não, 5. De cara aqui logo 5,5. Então somente será produtor rural aquela situação de regime de subsistência. Ele pode trabalhar sozinho ou com sua família, tanto faz. Pouco importa a que título ele está na terra. Ele pode ser proprietário, possuidor, usufrutuário, pode ter invadido até a terra, que na prática não se. O que importa é que ele seja produtor rural, né? Isso que importa. 2 produtores rurais são contemplados no artigo 11, inciso 7 da Lei 8213. O café aqui, trabalhando desde de manhã cedo, desde 8 horas, para poder aguentar aqui. O produtor rural, agropecuária, agricultura pecuária ou ambos. A lei em 2008, a lei 11.718, criou uma dimensão de área. A lei fala, eu vou ler literalmente para vocês. Produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meio otorgados rurais ou comodatário, que explore atividade agropecuária em até 4 modos fiscais. A página 229 do livro. Que explore atividade agropecuária em até 4 modos fiscais. Esse ponto é muito controvertido. E se a área do imóvel rural for maior do que 4 modos fiscais, o próprio INSS indefere. E uma parte forte da jurisprudência já indefere. Porque a área é maior do que 4 modos fiscais. Qual modo fiscal, professor? O site do INCRA, bota no Google. INCRA, modos fiscais, vai depender da região. Região muito seca do Nordeste chega a ter um modo fiscal, tem mais de 100 hectares. Regiões muito produtivas, como no entorno de Belo Horizonte, dá em torno de 4 hectares o modo fiscal. E eles têm que verificar, tá? O que acontece? Eu comecei a refletir melhor nesse tema há uns anos atrás, quando eu fui fazer uma palestra com meu amigo Aguinaldo, que é gago, fico perturbando ele, mas é meu amigo, não é bullying não, lá de Palmas. E aí a região do Tocantins tem muito título do Exército, de áreas com muitas pedras, que não é explorado. Resumindo, tem um bocado de área lá, que tem 4 modos fiscais, e o agricultor explora numa área pequenininha. E aí, de 5 anos para cá, eu comecei a refletir a respeito do tema e olhar melhor a lei.
e eu vi que a lei em nenhum momento, taxativamente, diz que se o imóvel rural for maior do que 4 módulos fiscais, não vai ser segurado especial. A lei fala que explora atividade agropecuária em área de até 4 módulos fiscais. E se a área tiver 5 módulos e ele explorar um, se ele provar isso cabalmente, a meu ver, é segurado especial. Mas é uma tese que na via administrativa não vai ser acolhida. O INSS tem o entendimento dele e a gente tem que respeitar. Essa tese, inclusive, hoje é uma tese do CRPS. O Conselho de Recursos, quem está com o livro, a página 231, tá? O CRPS editou novas súmulas. Foram publicadas em 12 de novembro de 2019. E a nova súmula número 8 fala o seguinte no item 2. A atividade agropecuária efetivamente explorada em área de até 4 módulos fiscais, individualmente em um regime de economia familiar, devidamente comprovada no processo, não descaracteriza a condição de segurado especial, independentemente da área total do imóvel. Então, na via administrativa, para o órgão recursal, que reforma a decisão do INSS, inclusive nesse caso, através de suas juntas e câmaras, inclusive na sexta-feira eu vou representar o INSS no plenário do CRPS, em algumas sustentações orais. Mas é a primeira vez que eu vou fazer sustentação oral lá. Bem interessante, eu estava até estudando os processos aqui antes da live, para sustentar em alguns. O presidente lá, Marcelo Bossi, meu amigo Marcelo Bossi, um abraço, deve estar assistindo aí. O próprio CRPS, nova súmula 8, admite que a área do imóvel possa ser superior a 4, mesmo que superior a 4 módulos fiscais, se a área explorada for até de 4 módulos fiscais, não descaracteriza a condição de segurado especial. Eu acho que talvez seja a melhor linha, sem esculhambar. Eu acho o seguinte, presume-se relativamente que se a área do imóvel rural for maior que 4 módulos fiscais, não é segurado especial, salvo prova cabal de que existe regime de subsistência e que a área que ele explora não ultrapassa 4 módulos fiscais. Hoje eu penso isso e é inclusive o que está escrito na minha posição pessoal dentro do meu livro. Minha posição hoje é justamente essa dentro do livro. Até coloco aqui na página 231. O texto legal não chega ao ponto de vedar a filiação de segurado especial quando o prédio rústico possuir dimensão superior a 4 módulos fiscais. Se limita a exploração da atividade agropecuária até 4 módulos fiscais, e eu trago o entendimento do CRPS. Mas os TRFs todos rejeitam esse posicionamento. E tem posição do STJ até de 2017, quem está com o livro página 233, que é até favorável a essa tese, embora não seja clara a decisão se é um caso antigo ou não é. Mas se tu pegares aqui o agravo interno no RESP 1369260 de 2017, da primeira turma do STJ, está aqui. 2017, decisão. Nos termos da jurisprudência do STJ, o tamanho da propriedade não descaracteriza por si só o regime de economia familiar, caso comprovados os demais requisitos para concessão da aposentadoria por idade rural. Isso da primeira turma. E a segunda turma, o agravo regimental no ARESP 745487 de 2015, a jurisprudência deste tribunal está firmada no sentido de que a extensão da propriedade por si só não é fator que impeça o reconhecimento da atividade rural em regime de economia familiar. Mas é um tema extremamente controvertido. Nada que for pacífico, eu vou falar aqui hoje não. O que é pacífico você lê na lei, lê no livro depois sozinho. Só me interessa trazer situações controvertidas. Bom, além disso, além da área do imóvel rural, não é possível ter empregados permanentes ou trabalhadores permanentes. O critério legal é até 120 pessoas por dia no ano civil. Uma pessoa contratada por até 120 dias no ano, ou 2 por 60, ou 120 pessoas, um dia cada uma. Então até 120 pessoas por dia no ano civil é possível conservar a qualidade de segurado especial tendo essa contratação temporária. Então aqui vai ter o produtor rural agropecuário, a área explorada, mas a questão de não ter empregado permanente. Só que existe o produtor rural que é extrativista vegetal, que é o artigo 11, inciso 7, letra A, item 2, da Lei 8213, que é o produtor rural seringueiro extrativista que faça as atividades nos termos de acordo com a lei ambiental das unidades de conservação e seja o seu principal meio de vida. Por exemplo, lá no sul do Pará, quem não sabe, eu comecei na Procuradoria Geral Federal, sou procurador federal desde maio de 2003,
17 anos já fiz agora em maio, dia 6 agora. Eu comecei no IBAMA, fui 2 anos procurador do IBAMA, fui chefe lá na Procuradoria do IBAMA do Estado do Pará, inclusive. E lá no sul do Pará tem umas senhoras, quem é do Pará sabe, que vivem da extração da castanha, da castanheira, inclusive está em extinção, está estado de extinção do decreto federal. E são extrativistas. No caso do extrativista, não tem tamanho de área, porque eles percorrem normalmente áreas grandes. Essa questão dos 4 modos fiscais é para o produtor rural da agricultura, da pecuária ou quando reúne as atividades agropecuária. Então nem todo produtor rural tem essa limitação do tamanho da área explorada que tem o produtor rural agropecuário, tá? Somente a situação do agropecuário. O extrativista não tem essa situação. Bom, esses são os 2 segurados especiais produtores rurais. Se não enquadrar aqui, esse produtor rural vai ser contribuinte individual. Vamos supor, chegou em audiência, se descobriu que o produtor rural tem empregado permanente. Segurado especial não tem empregado permanente, descaracterizou. E aí, esse produtor rural contribuinte individual, amigo, tem que pagar a contribuição previdenciária porque não é de subsistência. Por que existe segurado especial? Porque ele não consegue pagar a contribuição mensal sobre o salário de contribuição. A Constituição, no 195, parágrafo 8º, embora não cite o nome segurado especial, mas aí ele menciona, diz que ele vai pagar a contribuição, se o produtor rural, pescador, sem empregados permanentes, quando vender a produção rural. Se o produtor rural tem empregado permanente, ou a área explorada é muito grande, não é de subsistência, ele não é hipossuficiente. Aí ele tem que pagar a contribuição mensal dele sobre o salário de contribuição. E quando chega numa audiência, tem empregado permanente. Ah, mas eu sou trabalhador rural, eu sei, mas o senhor é contribuinte individual. Pagou? Não, nunca pagou, então não vai aposentar. A área explorada é acima de 4 modos fiscais. Também não vai enquadrar. Então o produtor rural que não é segurado especial é contribuinte individual rural e esse produtor rural, para se filiar, precisa pagar mensalmente a contribuição previdenciária sobre salário de contribuição. Eu falo, a outra não vai concordar com o que eu falo, isso é natural. Antes de eu seguir, chegaram mais 4 dúvidas. A Miriam: segurado especial que arrendar uma porção da sua terra, 4 modos fiscais para a PJ, fica descaracterizado? O pior é que pelo texto seco legal fica. Quando tu pegas dentro da lei 8213, eu vou levantar aqui que eu vou pegar o meu vadimédico, peraí. Que me socorre aqui nas aulas e no trabalho. Quando tu pegas o texto seco da lei 8213 e quando você abre dentro do artigo 11, parágrafo 8º, diz que não descaracteriza a condição de segurado especial, outorga por meio de contrato escrito de meação comodada até 50% do imóvel rural, desde que o otorgante e o otorgado exerçam atividade rural. Então, absurdamente, a meu ver, porque a lei tem palavra... Aquela pessoa que diz que lei não tem palavra absurda, tem. Se otorgar para uma empresa e pegar a literalidade da lei, descaracteriza a qualidade de segurado especial, sim. Embora eu ache que a lei é absurda, mas está na lei. Rosane Maria Paraíso, valeu Rosane. O segurado alterna os períodos entre trabalho rural e emprego rural. Se aposenta com redução? Em primeiro lugar, emprego rural é uma espécie de trabalho rural. Então você falou trabalho rural aqui como segurado especial. Muita gente, quando vê o CNIS, o emprego, se assusta. Se for emprego rural, ajuda, porque o empregado tem presunção de recolhimento, não tem que provar que recolheu. Basta provar com documentos contemporâneos o vínculo. E o empregado rural, assim como o segurado especial, tem a redução de idade de 5 anos. Então quando eu chegava nas minhas audiências, fiz mais de 1000, e via lá vínculo de emprego rural, meio caminho andado para acordo. Que era empregado rural, estava na atividade rural, tem redução de idade e tem presunção de recolhimento da contribuição previdenciária. Então vínculo de não vou dizer que vai ser prova plena, porque ele pode ter um emprego rural e depois ter outra atividade urbana. Mas o vínculo de emprego rural vai somar com o período de segurado especial sem sombra de dúvidas. Ângelo Leão Júnior. Se eu puder indicar TCC com problemática de segurado especial, é da AGU em Belém. Rapaz, eu fiz
Curso de cálculos, eu fiz com o Maciel há 2 anos um curso. Manda um abraço pro Eli Bessa aí, a figura, viu? Procurador daí. Rapaz, fale do novo modelo de autodeclaração do segurado especial. Eu acho que talvez seja o tema mais interessante. Eu vou falar inclusive sobre ele daqui a pouco, tá bom? Manda um abraço pro Eli aí em Belém, tá? Estela Moura Mendes e Paulo Henrique de Oliveira, advogados associados. Professor e a híbrida, o que esperar? Processos serão sobrestrados. Para quem não sabe, eu postei hoje, o INSS entrou com um recurso extraordinário a respeito da aposentadoria por idade híbrida. Entrou com 2. Um não foi admitido, o outro foi. Foi admitido. Foi publicado ontem, 26 de maio. A mera admissão do recurso extraordinário não sobresta. Vai ter que verificar. Depois que julga o repetitivo no STJ, em tese, pelo CPC, dá uma pesquisada, não sei se é o 1040 do CPC, tem que ver, volta a correr os processos. Mas tem que ver a posição do juiz do caso concreto, etc. Então a mera admissão do RE, recurso extraordinário, não vai sobrestar. O fato é que vai para o Supremo e a híbrida do trabalhador urbano, ela vai ser julgada. Eu, pessoalmente, está no meu livro, eu aderi ao tema 1007 do STJ. Na Procuradoria eu sou voto vencido, como professor e autor eu posso emitir minha opinião. Só não me mande caso concreto, que como Procurador Federal eu não posso falar sobre nenhum caso concreto. Todo dia eu respondo 10 mensagens de caso concreto, respondendo que eu sou procurador e não posso cometer crime de advocacia administrativa. Mesmo assim, a cada dia chegam mais 10. Mas o assunto, abstratamente, eu posso dar aula, tanto que eu estou aqui com vocês. Bom, respondido isso aqui, eu vou botar a mão aqui em outro vespeiro. Tem um membro da família que tem atividade urbana. Esse membro da família que tem atividade urbana exclui a qualidade do segurado especial? Eu tenho que começar a responder isso com a súmula 41 da TNU. Lembrando que o STJ é no mesmo sentido da TNU. A súmula 41 da TNU fala o seguinte, que a circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica por si só a descaracterização do trabalhador rural como segurado especial, condição que deve ser analisada no caso concreto. Ou seja, a TNU diz que depende do caso concreto. Qual o caso que não dá problema? O cidadão se diz segurado especial, está lá, não tem empregado, área pequena, vive daquilo ali, a mulher professora, muito comum, interior. Professora da prefeitura. Quando você vai olhar o CNIS da mulher, porque tem que checar o CNIS da família toda, a mulher tem um histórico lá de salário mínimo. Então isso é tranquilo. Passa inclusive na via administrativa isso aqui. Se a mulher é professora, mas ganha salário mínimo, não é uma renda alta, isso não vai descaracterizar o regime de subsistência. Vamos mudar de caso. Mesmo exemplo com outro valor. Já atuei em mais de um caso. O cidadão foi lá, segurado especial, quando pega o CNIS da mulher, casado com ela, morou a vida toda, mais de 30 anos, 3 filhos, etc. Quando abriu o CNIS da mulher, a mulher tem um histórico de remuneração de 3 a 4 salários mínimos, a depender do período. Há mais de 20 anos. Aí em audiência, perguntando, inquirindo testemunhas, perguntando, vem cá, ela ganha, vamos supor, em termos de hoje, 3 mil reais, ela não paga a maioria das contas. Não, paga, ela que compra as coisas de casa, porque o dinheiro que o CON não dá. Resumindo, ela ganha muito e a principal fonte de renda do lar é ela. Então, nesse caso, ela ganha muitos anos desse valor, isso retira o regime de subsistência. Foi um caso real, o juiz negou na hora. Mas, doutor, depois, eu sou trabalhador rural. Eu disse, não, o senhor é trabalhador rural. Mas se ela ganha 3, 4 mil reais em termos de hoje, é sinal que não é segurado especial porque não tem subsistência. O senhor é produtor rural, contribuinte individual. Que a renda dela, urbana, maior que o salário mínimo, bem maior, permanente há muitos anos, isso é incompatível com o regime de subsistência. E aí o senhor sendo produtor rural, contribuinte individual, o senhor só filia e só conta para carência se o senhor pagar todo mês o salário de contribuição, a contribuição previdenciária, o salário de contribuição, e no CNIS o senhor está limpo, o senhor nunca pagou. Então não estou dizendo que o senhor não é trabalhador rural, mas não é regime de subsistência. E o entendimento do STJ é o mesmo. Então só repetindo a súmula 41 da TNU. A circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica por si só a descaracterização do trabalhador rural como segurado especial, condição que deve ser analisada no caso concreto. Eu dei os casos extremos, 3, 4 mil reais é salário mínimo. Agora, quando é um salário mínimo e meio, perto de 2, esses casos fronteiriços tem que ter uma melhor instrução do processo judicial para poder verificar o caso concreto.
Entendeu? Então, assim, se tiver algum membro da família que é urbano, pode descaracterizar? Pode, depende da análise do respectivo caso concreto. O STJ também tem a mesma linha de raciocínio no âmbito da turma nacional do Juizado Especial Federal, tá? Outra situação é que a lei, lá dentro do parágrafo 9º, do artigo 11 da Lei 8213, a lei permite que o segurado especial, ele por até 120 dias por ano tenha um trabalho urbano. É liberado. Quando surgiu isso aqui tinha que ser na entre safra de freio, depois tirar. Segurado especial pode ter vínculos curtos no quinis da carência sem se prejudicar, desde que esses vínculos de emprego ou recolhimentos como autônomo dentro da carência do benefício, exemplo de uma aposentadoria por idade são 15 anos de carência ou 180 meses, desde que esses vínculos curtos na carência não ultrapassem a 120 dias no ano em razão da autorização legal, que permite que ele, por até 120 dias no ano, tenha uma outra atividade distinta da atividade rural ou pesqueira de subsistência. Se o período passar de 120 dias, esse período ele vai perder a qualidade de segurado especial. Esse período não vai ser reconhecido na respectiva carência do benefício do segurado especial. Ok? Bom, a situação também do pescador, muito marisqueiro e marisqueira aqui na costa do Nordeste principalmente. Nem todo pescador é segurado especial. Só vai ser segurado especial o pescador artesanal ou assemelhado ao respectivo pescador artesanal. Esse pescador artesanal, ele não usa embarcação, ou se usa, é de pequeno porte. Inclusive essa foi uma modificação que aconteceu em 2015, tivemos umas mudanças no decreto 3.048, inclusive para a inclusão previdenciária, não foi nada prejudicial não. A embarcação de pequeno porte, isso é muito comum, no Nordeste normalmente é canoa aqui, não é nada grande não, mas no Sul-Sudeste isso é mais relevante. Para ser segurado especial utilizando embarcação, ela tem que ser de pequeno porte, até 20 AB, arqueação bruta, não é peso, é volume, tá? Aqui é mais uma vez a conexão do direito previdenciário com o direito ambiental, porque essas definições de embarcação de pequeno, médio e grande porte estão na Lei 11.959, a Lei da Pesca e da Aquicultura Sustentável. A de médio porte é mais do que 20 até 100 AB e a de grande porte é acima de 100 AB. Se a embarcação for médio ou grande porte, esse pescador será contribuinte individual, ele tem que pagar mensalmente para se filiar e para ter os efeitos previdenciários da sua atividade laboral remunerada. Em 2005, por esse decreto 8499, tivemos uma ampliação do assemelhado ao pescador artesanal. Imagine um homem pescador, a mulher não pesca nada, mas ela trata o peixe, eles vendem e vivem daquilo ali. A mulher, desde 2015, é assemelhada. É o caso, quem trata o produto da pesca. Imagine que tem uma colônia de pescadores e tem um senhorzinho lá que ele não pesca nada. A função dele é consertar os petrechos, as redes de pesca. Ele está incluído pelo decreto 8499 de agosto de 2015. Quem está com o livro é página 234, tá? Você ficar citando aqui para você se orientar. Ele está incluído na definição de assemelhado ao respectivo pescador artesanal. Tá bom? Um caso que foi julgado na TNU, eu não fiz os memoriais desse caso, mas meu colega Alexandre Moraes, que não é o ministro, é um procurador lá em Brasília que chama Alexandre Moraes, que fez os memoriais, é a questão do carvoeiro. Inclusive o INSS aderiu a essa tese. O carvoeiro ele pode ser considerado segurado especial sim, tá? Isso foi inclusive definido recentemente pelo tema 214 da TNU, página 233 do livro. A tese é a seguinte: o processo de industrialização rudimentar por meio do carvoejamento não descaracteriza a condição de segurado especial como extrativista ou silvicultor, desde que exercido de modo sustentável, observada a lei ambiental. O carvoeiro que não se enquadra como extrativista, limitando a adquirir a madeira e industrializar, não é segurado especial, porque tem dois tipos de carvoeiro: tem aquele que produz o carvão
e aquele que comercializa. O que produz pode ser segurado especial, observados os demais requisitos. O próprio INSS hoje tem esse entendimento, se manifestou dessa forma, através brilhantemente pelo colega Alexandre, inclusive nessa tese repetida. Inclusive na época que ele me ligou, para ver uns vídeos de carvão, de trabalho infantil, eu até chorei nesse dia. As coisas horríveis. Essa parte de carvão aí, de abuso de trabalho infantil, infelizmente ainda ocorre no Brasil essa parte do abuso de trabalho infantil. Bom, em relação ao pescador, é isso que nós falamos, então nós podemos aqui dar uma respectiva adiantada. O que eu queria falar com vocês em relação ao segurado especial, tá? A questão do índio, tá? O índio, ele pode se enquadrar como segurado especial. Está no artigo 14 do Estatuto do Índio e está no artigo 62 do Regulamento da Previdência Social. Só que o caso do índio é peculiar. Existe uma declaração da FUNAI, eu já fui procurador da FUNAI também, viu? Já até sequestrado em 2005, foi 2006, eu fui na Paraguaçu, Caramuru, aqui em Pau-Brasil, fiquei 6 horas de refém lá, Ave Maria. O reconhecimento do índio como segurado especial é uma declaração da FUNAI. Como a FUNAI é uma fundação autárquica, o INSS, no mérito, não pode rejeitar a declaração da FUNAI. O INSS só pode rejeitar a declaração da FUNAI se houver algum vício formal. Mas em termos de mérito, por ser também uma fundação autárquica federal, mesmo regime jurídico que é autarquia, ela não pode ser rejeitada. Então é possível, na região norte principalmente, tem muito enquadramento de índio como segurado especial da Previdência Social. Um ponto muito polêmico, que até hoje infelizmente tem confrontos de tese jurídica, é a questão do boia fria. Eu estou aqui na página 240 do livro. Para mim, boia fria não dá para saber o que é. Para mim, boia fria pode ser até um empregado rural se houver vínculo dessa contratação temporária. Boia fria pode ser avulso rural, trabalho eventual intermediado pelo sindicato rural. O boia fria pode ser segurado especial, aquele que tem a terrinha dele e foi dar o dia lá, mas ele tem a terrinha dele e produz. E o boia fria pode ser contribuinte individual autônomo, que é aquele que fica de galho em galho e não tem a própria terra para produzir. Então a expressão boia fria é uma expressão aberta. Essa é a minha distinção técnica. O INSS tem um costume de, na prática, tem um parecer antigo, de enquadrar como contribuinte individual, e aí complica porque o contribuinte autônomo que trabalha para a pessoa física não tem presunção de recolhimento e, em razão disso, ainda é um foco de judicialização. Mas a jurisprudência firme enquadra o boia, sem fazer a distinção que eu faço, enquadra o boia fria como segurado especial da Previdência Social, tá? Eu cito, por exemplo, a Turma Nacional de Uniformização, estamos aqui na página 241 do livro, a TNU no PEDLEF 2010-7264-0002 470 de 4 de setembro de 2013, firmou esse entendimento. O TRF da primeira região, o TRF da terceira região, e nós temos inclusive posicionamento do STJ em 2012, tá? Nesse sentido, envolvendo a situação do boia fria, o RESP 1321493. Então, nós temos uma jurisprudência firmada, mas ainda não é um posicionamento administrativo. Embora haja um parecer referencial da PGF 2000, o 4 de 2018, para dispensar recurso nessas situações do acolhimento dessa tese do STJ no RESP 1321493, que foi o tema 554, no sentido de que o boia fria é segurado especial da Previdência Social, tá? A gente traz essa parte dos pareceres, as emendas dos pareceres referenciais no livro que a PGF baixa em situações de acordo ou dispensa de recurso por parte dos colegas procuradores federais. Então esse é um tema também que eu queria tratar com vocês, que é um tema que gera polêmica. Bom, agora nós vamos entrar na situação probatória. Desde a MP 871, convertida na Lei 13846,
nós tivemos uma profunda modificação do reconhecimento do segurado especial na via administrativa e judicial. Porque esse novo modelo de prova da qualidade de segurado especial, que está dentro da Lei 8213, no artigo 38-A e 38-B, é a prova de segurado especial. É uma legislação geral, não é restrita ao processo administrativo. O juiz também vai ter que pedir a autodeclaração, porque está na lei. Então o INSS cada vez mais opera o INSS digital, que é o processo eletrônico. Que eu pessoalmente tenho algumas restrições, porque eu acho que, embora o processo digital seja, não tem jeito, tem que ir para ele se afasta em alguns pontos da verdade real, porque eu gostava muito da entrevista rural. Quando eu fazia as audiências dos segurados especiais, eu confrontava as respostas da entrevista com o depoimento pessoal do segurado especial, do suposto segurado especial, para poder confrontar, ou para endurecer, ou para poder até propor um acordo ao final da instrução. E hoje a gente não tem mais a entrevista rural, é um formulário, inclusive traz aqui o modelo de declaração de segurado especial, de autodeclaração aqui no livro, tá? A partir das páginas aqui respectivas, a partir da página 254. E a crítica que eu faço é que se afastou da verdade real. Hoje é análise de formulário de início de prova material. Para todos os requerimentos administrativos atuais, é necessário que haja a chamada autodeclaração do segurado especial da Previdência Social. Então hoje é indispensável, se alguém requerer um benefício segurado especial hoje, sem a autodeclaração, vai ter que depois abrir uma carta de exigência para poder juntar essa autodeclaração, que é um documento imprescindível para que haja o reconhecimento administrativo da qualidade de segurado especial da Previdência Social. Esse é o regramento atual, tá? Então todos os requerimentos atuais, desde março de 2019, tem que ter essa declaração do segurado especial. Agora, essa autodeclaração do segurado especial, inclusive a gente tem aqui no livro, eu trago os trechos do ofício circular 46 da Diretoria de Benefícios, que trata do tema. A gente tem que trazer esses dados administrativos porque são fundamentais, né? São fundamentais. E nós temos também a situação de que essa autodeclaração ela precisa ser homologada, tá? A lei prevê uma entidade do Pronater ou um órgão público ratificando. Essa parte das entidades do Pronater é mais complicada. Me dá um exemplo de unidade Pronater. Tem que olhar a Secretaria Estadual de Agricultura. Emater é um dos exemplos. Tem vários estados brasileiros. Mas na prática é o próprio servidor do INSS que está checando a autodeclaração e está fazendo a convalidação total ou parcial ou está rejeitando a convalidação. Então hoje o segurado especial apresenta a autodeclaração, preenchendo todos os campos. E aí tem um problema se tiver, vamos supor, a carência da aposentadoria por idade, 15 anos. Aí ele declarou que trabalha só por 13 anos. Vai negar na hora, porque não atingiu a carência mínima. Então esse preenchimento da autodeclaração do segurado especial tem que ser feito com muito cuidado. Porque uma informação ali errada pode levar ao indeferimento sumário do benefício previdenciário. E essa autodeclaração ela pode ser convalidada pelo próprio servidor da autarquia, que vai checar a documentação, tá? Ela precisa ser lastreada no início de prova material contemporâneo. Na aposentadoria por idade hoje é chamada MEA, prova de meia. Qual é a carência da aposentadoria por idade? Do trabalhador rural, segurado especial, continua com 60 anos homem e 55 mulher, porque o Congresso não mexeu na aposentadoria por idade do segurado especial. Isso foi negociado, isso não passou na emenda constitucional 103. Então os últimos 15 anos, nós estamos em 2020, então últimos 15 anos, 2005 a 2020. Aí da primeira metade da carência, 7 anos e meio, tem que ter um documento produzido naquela época. E na segunda metade tem que ter um segundo documento. Essa é chamada prova de meia, com duas provas materiais dentro da carência, um na primeira metade e um na segunda metade, conforme a gente detalha dentro do livro, isso com bastante cuidado com esses atos internos, inclusive do INSS, sem prejuízo de o servidor checar os sistemas que tem à disposição, checar o núcleo familiar,
verificar o próprio CNIS do segurado especial, e ele convalidando a autodeclaração na via administrativa, há a concessão do benefício na via administrativa. Agora, sem sombra de dúvidas, nós tivemos a mudança para requerimentos administrativos a partir da MP 871, a partir de 18 de janeiro de 2019, documentos sindicais não têm mais força probatória em razão da revogação, lá no artigo 106 da Lei 8213. O artigo 106, ele traz um rol exemplificativo, o rol é aberto, de documentos que podem servir como início de prova material para o segurado especial da Previdência Social comprovar a sua condição, na medida em que a filiação do segurado especial é automática, não exige prova do recolhimento da contribuição previdenciária sobre produção rural. E lá no inciso 3 nós tínhamos a declaração do sindicato. Todo requerimento administrativo feito, a DER, data de entrada do requerimento, de 18 de janeiro de 2019 para cá, declaração sindical e nada é a mesma coisa. Agora tem que abrir uma carta de exigência para juntar. E hoje o documento, embora não haja hierarquia de documentos, mas o documento com maior força é a DAP, a Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, porque é algo lá no Ministério da Agricultura, tem vistoria, não que quem não tem a DAP não vai reconhecer, não é isso, mas se tiver, é indiscutivelmente o documento mais forte. E aí isso nos obrigou a fazer um estudo da DAP, aqui nas páginas 245, 246, nós fizemos um estudo aqui a respeito da DAP. Nós temos algumas espécies, modalidades de DAP, a principal, a acessória, a jurídica, a DAP última versão, a DAP válida, a DAP ativa, a DAP suspensa, a DAP cancelada. E aí foi necessário a gente fazer esse estudo da DAP, inclusive com os atos do INSS, contendo tudo isso, para poder dar umas 15 páginas aqui do livro envolvendo isso, para poder orientar o leitor. Se o agricultor segurado especial tiver a DAP no período de carência e não tiver mais nada contra ele, sai com concessão administrativa, porque a DAP acaba sendo uma questão de segurança, é o documento mais seguro, mas eu friso, não é que se não tiver a DAP vai interferir. Tem vários outros documentos que são muito fortes, como a questão da certidão de casamento com a profissão, como inteiro teor de nascimento de filho. O pescador artesanal tem a questão do defeso, que é muito forte. A inscrição no Registro Geral de Pesca também são provas muito fortes para os respectivos pescadores artesanais. Mas, indubitavelmente, a DAP é uma prova de maior convencimento, na minha opinião, em razão da sua segurança, diante desse programa dentro do Ministério da Agricultura, sem sombra de dúvidas. Bom, esse modelo da DAP ele vai até o final de 2022. Qual é a ideia do governo e da legislação? A partir de 2023, já temos aí uns 3 anos, tá? Ou menos que isso. A autodeclaração anual no CNIS. Declarar até junho do ano subsequente o ano anterior. Mas eu acho que em termos práticos ainda tem muito tempo, não está regulamentado ainda. E a emenda 103 ainda trouxe uma trava. Esse modelo do CNIS de segurado especial, ele só vai entrar em vigor quando mais da metade dos rurais segurados especiais estiverem inscritos. Isso está dentro, é um dos poucos pontos que a emenda 103 tratou a respeito do segurado especial da Previdência Social. Eu vou até pegar aqui no meu Vadmec de Prática Previdenciária, que me salva sempre. Esse é um livro que eu fiz para mim. Vender esse livro foi uma consequência, porque nas aulas eu uso o tempo todo. E como procurador também. Isso está dentro do artigo 25, parágrafo 1º da emenda 103. Para fim de comprovação da atividade rural exercida até a data em vigor desta emenda, o prazo de que trata o artigo 38b, que é a partir de 2023 entrar em vigor a questão do CNIS segurado especial como prova, com declaração anual, será prorrogado até a data em que o Cadastro Nacional de Informações, o CNIS, atingir pelo menos 50% dos trabalhadores rurais segurados especiais, conforme pesquisa nacional de amostra de domicílios. Então, até chegar na metade dos segurados especiais, esse novo modelo ele não vai entrar em vigor, então provavelmente ele não entra em vigor dentro do ano de 2023, e aí não é interessante estudar para ele ainda não, porque inclusive ele não tem nem regulamentação, mas vai existir um CNIS somente para
segurado especial da Previdência Social em breve, tá? E a gente tem que ter isso em mente. Em relação ao período em que o segurado especial trabalha na carência e outra atividade, eu falei para vocês a questão da liberação por até 120 dias no ano, e nesse contexto a gente enquadra aqui a súmula 46 da TNU, que diz que o exercício da atividade urbana intercalada não impede a concessão do benefício previdenciário do trabalhador rural, condição que tem que ser analisada no caso concreto. Qual é o laço da súmula 43? Verificar o período em que o segurado especial teve atividade urbana. Se foi até 120 dias no ano civil, não descaracteriza. E se passou disso, vai descaracterizar a qualidade de segurado especial. Morgana Murada. Oi, Morgana, tudo bem? Chegou um e-mail aqui. No caso da primeira metade da carência, é mais comum ter documentos antigos, documento 95. Não vale mais? O ideal é ter documento dentro da carência. Se for os 15 anos da aposentadoria por idade, ter um na primeira metade e ter um na segunda metade. Não tendo isso, o próprio ato do INSS abre a possibilidade de ter um documento mais antigo e, se for o caso, até fazer uma justificação administrativa, que não foi extinta. Pode-se tentar, nesse caso, o próprio... Eu costumo dizer que o bom advogado previdenciarista, nesses casos, tem que forçar que o INSS faça, no processo administrativo, um AJA, uma justificação. Na oitiva de testemunhas na agência do INSS é possível. Então eu acho que pode ser utilizado sim essa prova antiga, mas o ideal para você conseguir o deferimento na agência, para não precisar ir para a justiça, tá? É tentar essas provas dentro da carência. Mas mais antigas você pode ser utilizado quando não tiver jeito e o próprio ofício circular do INSS acaba citando essa situação. Ok? Bom, nós temos aqui, né, algumas situações interessantes para a gente ver nessa reta final. Eu vou encerrar 21 horas, que é mais ou menos o horário, que é o horário específico do cupom do livro que vai ativar. A gente programa essas lives aqui para 1 hora e para essa live aqui o tempo de 1 hora acabou ficando específico, que eu já estou encerrando os pontos que eu selecionei para tratar com vocês aqui, os pontos principais envolvendo o segurado especial da Previdência Social. Se alguém tiver mais alguma dúvida aí, pode inclusive mandar, que dá para a gente responder pelo menos mais umas 2 dúvidas antes da respectiva finalização dessa situação do segurado especial, tá? O que acontece? E aí, em um produtor rural perdendo a qualidade de segurado especial, não sendo segurado especial, como empregado permanente, como área explorada acima de 4 modos fiscais, como membro da família com a renda maior que descaracteriza o regime de subsistência, esse produtor rural vai ser contribuinte individual, tudo que ele não queria, porque aí ele tem que pagar mensalmente sobre o salário de contribuição, que é o que normalmente acontece nas situações de audiência, quando o INSS, procurador da Previdência, consegue extrair algum tipo de confissão. Já consegui extrair várias. Audiência é uma questão de experiência, né? Mesmo que a testemunha esteja instruída, e isso não é correto, né? Não pode ser recomendado isso para ninguém, você consegue extrair a verdade fazendo perguntas acessórias que ela não está. Eu tenho uma técnica de audiência, inclusive eu nem falo isso nas aulas, só falo internamente na AGU, mas tem uma técnica de extração da verdade que eu desenvolvi em audiências, mas nas aulas, uma questão fechada minha como procurador federal, eu opto em não falar. Mas mesmo testemunhas instruídas, eventualmente é possível extrair a verdade para aquelas perguntas que elas não estão instruídas. Então isso era bom, porque eu via as situações de erro administrativo e já propus muito acordo em audiência. Então assim, eu tinha um perfil, quando eu estava nessa parte, hoje eu estou no consultivo em Brasília, eu tinha um perfil de propor bastante acordo e também endurecer nos casos que não eram, mas assim, meu índice de acordo chegava a pelo menos 50% das respectivas audiências. Bom, temos uma dúvida aqui. Tocantins, OAB Tocantins 5345, Rua 13 de Julho, número 218, bairro Neblina, CEP 7782320, Araguaína. Eu tenho família em Araguaína, rapaz. Eu morei em Marabá, ia de carro para aí. Eu tenho tios ainda em Araguaína, conheço Araguaína. Ainda tem o Ilha Doce aí para tomar
Chopinho no Ilha Doce. Ilha Doce era bom, viu? Elisaldo Oliveira de Souza. Aposentado por idade rural. Possui empregado contratado pagando salário mínimo. Exclui a condição de segurado especial da esposa. Veja bem, ele está aposentado rural. Se ele tem um empregado pagando salário mínimo, ele já não pode ser segurado especial. Se ele não é segurado especial, a gente vai ter que analisar esse impacto na esposa. E a gente vai ter que analisar a situação de renda dele para ver se é incompatível ou não com o regime de subsistência. Isso aqui vai ser um indício fortemente contrário contra ela. Na medida em que, se o produtor rural consegue pagar salário de um salário mínimo, desenvolvendo atividade, isso acaba indicando que não é regime de subsistência. Então, nesse caso, sem prejuízo das outras provas, aqui o segurado especial não é matemática, as regras são muito subjetivas ainda. Aliás, um abraço à amiga Jane Bervang, especializada em trabalhadores rurais. O que eu discuto com a Jane, que a gente briga envolvendo esse tema, é com a Jane em rural e com a Adriane Bramante em tempo especial para a gente nocivo. Né? Eu tenho uma linha mais intermediária, uma linha mais técnica, não que elas não tenham, mas elas têm uma linha mais pró-segurada, eu tenho uma linha mais intermediária, a gente briga muito, mas elas são minhas amigas aí, são as referências em trabalhador rural e aposentadoria especial para a gente nocivo. Eu respeito muito o trabalho delas no IBDP, inclusive. Então, nesse caso aqui, eu acho difícil caracterizar, porque é um produtor rural, está aposentado e está pagando salário mínimo, né, ao empregado. Me parece que dificilmente aqui a esposa vai ser. E se for rural a esposa, ela vai ser produtora rural, contribuinte individual, que vai ter que recolher. Me parece muito difícil de fazer o enquadramento em regime de subsistência. Te falando aqui até com a tentativa de visão totalmente imparcial, dando aula, escrevendo meus livros. Eu tenho uma linha intermediária, uma linha técnica, ser favorável contra o INSS, ser favorável contra o segurado é mera consequência quando eu estou escrevendo meus livros, dando minhas aulas. Fabiana Duarte. Boa noite, parabéns pela explanação. Bom Jardim, Pernambuco. Maria Fabiana de Aguiar Laurentino Duarte, nome grande. Trabalhador rural pode vender até quanto do que planta para não descaracterizar? Não está na lei. Subjetivo ao extremo. Quer ver outro caso? Teve um carro, a gente pesquisa hoje na Procuradoria no Infoseg, ele é na Bahia aqui, o trabalho que é feito na Procuradoria Federal da Bahia aqui com o Ricardo Caldas e com Ivana, que é a chefe. A pesquisa rural aqui é absurda, o INSS ganha aqui pela Procuradoria 2/3 dos processos judiciais, 80%, sabe por quê? A pesquisa é absurda, pesquisam tudo. Uma vez eu fiz uma audiência de um segurado especial, que se dizia segurado especial, a gente conseguiu pegar a petição inicial dele na Justiça Estadual, cobrando uma dívida, ele como credor, de R$300 mil. E aí ele se caracterizou na Justiça Estadual como empresário. E aí, meu amigo, claro que ele perdeu o processo. Mas assim, tem muita subjetividade. Por exemplo, o cara tem um carro, o nome dele isso descaracteriza regime de subsistência? Vai depender nem o INSS tem isso claro, entendeu? Então assim, são casos fronteiriços. Eu acho que o segurado especial ele merece uma segunda reforma legislativa para poder ter mais regras, para deixar a coisa com mais segurança jurídica. Então depende do valor que ele vende. Se, por exemplo, ele vende R$30 mil por mês, por certo, não vai enquadrar. Isso vai acabar sendo incompatível com o regime de subsistência. É por isso que é um caso muito comum de judicialização. O Elisaldo de Araguaína Praia Doce virou Baroli, um dos melhores da cidade. Era o melhor que era naquela época. Quando eu vier a Araguaína vai ser um prazer tomar um chopp. Fé em Deus, no dia que eu aparecer a gente vai tomar um chopp. Então mudou de nome, o Praia Doce virou Baroli aqui em Araguaína. Pessoal, 9 horas. Em outras lives, a gente pode passar do horário, mas eu cheguei exatamente aqui no ponto que eu queria. Próxima quarta-feira a gente prossegue, tá? Quero ver se eu faço umas 10 lives. Essa é a segunda. Toda quarta-feira, 20 horas, a gente vai seguir com essa live. E eu quero ver alguns temas interessantes para a gente trabalhar, tá? O cupom é Frederico 2020, tá? O cupom da editora Juspod é Frederico 2020. E o nosso curso de prática previdenciária está em promoção no site Especial Jus, 10 vezes, sem juros, até o domingo.